como é que o governo consegue transmitir algum tipo de segurança para o mercado e para os investidores com esse tipo de fala? Não consegue transmitir nenhuma calma para o mercado. Aliás, a fala de todos os petistas é na direção de dane-se o mercado, quem é esse mercado, né? Até a Mônica de Boulos, que era uma tucana e tudo, já virou petista agora, já virou anti-mercado, né? Dizendo que tem que respeitar o povo e não o mercado. Bom, o povo está na rua contra esse processo eleitoral opaco. Mas é impossível, Paulo, tranquilizar o mercado, ou seja, milhões de investidores do Brasil e do mundo todo que sabem fazer conta, não só com esse discurso, mas com essa equipe, né? Então, o Geraldo Alckmin está fazendo aí um truque semântico, que é o que eles vão fazer. Tira tudo que for social da conta e finge que o gasto não existe, né? Eu adoraria poder fazer isso em relação ao imposto de renda, né? Eu adoraria, ou então aos meus bancos, né? Ao crédito que eu tenho. Eu adoraria poder virar e falar, olha, é que eu estou gastando muito dinheiro aqui, mas é a escola do meu filho, é saúde da minha filha, é comida que eu preciso para me alimentar. Então vamos tirar tudo isso e aí você enxerga o que restar da conta como os meus gastos efetivos. E aí você me dá mais crédito, cobra uma taxa de juros menor. Só que o banco vai olhar e falar assim, você é muito malandrinho, seu Constantino, né? Porque existe aquilo que entra, que é a receita, aquilo que sai, que é a despesa. Como você chama essa rúbrica, isso é o que menos importa, é ou não é? É gasto. Então, de novo, nós estamos diante de malandros. Isso tudo é malandro, né? Querem tirar 40% dos gastos do teto de gastos. Ou seja, querem abrir o teto solar inteiro e meter o chifre para fora, né? O banqueiro, Constantino, o banqueiro não é mané, né? O que o banqueiro quer no governo do PT? Ele quer que se mantenha a garantia de pagamento da dívida pública, com rolagem, de repente uma subidinha de juros fantástica, né? Vão tentar convencer o Banco Central Independente a fazer isso. Não é por acaso que tem muito banqueiro petista por aí, né? Veja que dependendo do cenário, se a coisa não degringolar de vez, um banqueiro é aquele que gosta de emprestar o guarda-chuva no dia de sol e pedir de volta no dia de chuva, né? Isso era a definição do Mark Twain, se eu não me engano. Veja que curioso. O Estado brasileiro perdulário do jeito que é, e o petista é o mais perdulário de todos, né? Essa turma só pensa em gastar como se não houvesse amanhã. Isso atrai muito aqueles que querem viver como agiotas, porque o Estado brasileiro se endivida mais, a taxa de juros sobe, o retorno dos bancos é maior e, se tiver faltando recurso, imprime. Aí eu vou dizer assim, pô, isso vai gerar inflação. Mas quem paga a conta é o povo pobre que acreditou em chuva de picanha. Ô, Constantino, não o banqueiro. Você como economista, deixa eu aproveitar um pouquinho mais a sua participação aqui, porque hoje tem um artigo no jornal Folha de São Paulo do economista Armínio Fraga, em que ele, eu acredito que você deva ter lido esse artigo, ele propõe o que se chama de âncora fiscal dupla. Justamente com uma visão econômica de que nós precisamos preservar a estabilidade fiscal sem esquecer do desenvolvimento social. Como é que se faz isso na prática sem o Estado ser um verdadeiro irresponsável? Não existe essa possibilidade. O Armínio Fraga está tentando fazer concessões demais ao Lula e ao PT, até Lulô, né, pediu voto e tudo. Então, eles estão tentando fazer a quadratura do círculo, né? Isso não existe. Então, veja, de novo, Paulo, a única solução de longo prazo, sustentável, para o Brasil ter voos de galinha, ficar no passado e ter voos de águia. Voo de galinha, todo mundo sabe, aquele barulhento com baixa altitude e acaba logo, né? Para o Brasil trocar o voo de galinha por voo de águia, ele precisa cortar despesas, fazer reformas estruturais, coisa que até vinha acontecendo nesse governo Bolsonaro, com uma equipe técnica liberal brilhante. Agora, não tem a menor possibilidade disso acontecer. A turma está querendo discutir a divisão do butim. Para isso, eles querem meter a mão no dinheiro das estatais, criar novos ministérios, chamar a patotinha toda, voltar com o imposto sindical para ter novamente mortadela financiando os militantes nas ruas. Então, a turma vive de dinheiro público, de recurso público. O socialismo dura até acabar o dinheiro do próximo, como alertava Thatcher, né? Essa turma nunca soube produzir riqueza, nunca trabalhou na vida. Então, o que eles querem é se apropriar do dinheiro dos outros. Aí vem o Armínio Fraga com um discursinho de tucano, falou, não, veja bem, se ao menos fizer assim, assim, assado. Não vão escutar o Armínio Fraga, e mesmo que escutasse o Armínio Fraga, é uma concessão indevida a quem quer fingir que a solução para os problemas sociais do Brasil vem por mais gastos públicos. Isso também não é verdade. Léo, por favor.
Eu acho interessante que qualquer um que não seja puxa-saco do presidente da República, para o Constantino, é petista. Falar que o Reinaldo Azevedo é um blogueiro petista, talvez tenha sido a coisa mais cômica que eu tenho ouvido na semana, né? Aquele que cunhou o termo petralha, inclusive antes do Constantino Você não tem acompanhado a publicamente mudança dele, né? a começar a bater no PT. Então é algo absolutamente cômico, né? Agora, falar em povo. O povo está na rua. Que povo? O povo elegeu Luiz Inácio Lula da Silva no dia 2 de outubro de 2022. As urnas? O povo elegeu. Não, o povo brasileiro elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Ou esses mais de 60 milhões... Você e o Alexandre de Moraes estão dizendo isso. Esses mais de 60 milhões de brasileiros não são povo. Ou as dezenas de milhões que simplesmente não saíram para votar ou votaram em branco e nulo não são povo. Também são povo. Ou aqueles que votaram no presidente Jair Bolsonaro, mas respeitam a democracia e aceitam o resultado eleitoral e simplesmente não participam dessa alimentação de fetiches golpistas por parte de certos setores da sociedade civil e militar. Essas pessoas também são povo e essas pessoas merecem ser respeitadas. E é evidente que ajuste fiscal, que responsabilidade fiscal é importantíssima, até porque eu não sou nenhum comunista, não sou nenhum trotskista, bem como Lula também não é nenhum comunista e nenhum trotskista, e todos sabem, e o mercado sabe que terá responsabilidade fiscal. E não sou eu quem estou dizendo isso. Pércio Arida diz isso, Armínio Fraga diz isso, até Henrique Meirelles foi convidado a dialogar a fim de participar dessa transição de poder. E eu respeito o Constantino enquanto economista. Agora, querer desbancar os maiores economistas do Brasil e da América Latina, idealizadores do Plano Real, e querer chamá-los de comunistas, partícipes de um plano maléfico para tomar o Brasil, isso é piada, isso é absolutamente ridículo, não vai acontecer nada disso, é importante, mas é evidente também ressaltar que essas pessoas que votaram no presidente Lula e que tem esse apelo popular, como a questão da picanha, da cervejinha, é evidente que não se trata estritamente de um pedaço de picanha, mas é uma memória afetiva que essas pessoas têm na época do boom dos créditos, na época do boom dos eletrodomésticos brancos, na época em que o Brasil era a sexta economia mundial, na época em que o seu filho e a sua filha, preto e periférico, entrou numa universidade pública e privada, nessa época, na época em que você conseguiu financiar o seu primeiro apartamento, na época em que você conseguiu comprar o seu primeiro carro. Então é essa memória que as pessoas precisam. Eu sei, Constantino, que você tem outra realidade, mas a periferia das grandes cidades aqui do Brasil votaram em Luiz Inácio. O Nordeste brasileiro votou em Luiz Inácio. E esse resultado precisa ser respeitado. É simples assim. Seja oposição, o papel de oposição também é importante. Agora, questionar de forma ilegal um processo eleitoral absolutamente legítimo, que foi acompanhado pelas Forças Armadas, por universidades públicas e privadas, pelos 32 partidos políticos, por organismos internacionais. Isso não pode ser feito em hipótese alguma. Bom, vou voltar aqui. Voltar aqui para falar. Só um minuto, Serrão. Vamos lá. Só para concluir essa porque discussão, o debate está muito empobrecido. Eu tenho pena da nossa audiência às vezes, mas eu entendo que tem gente que acha que tem que ter o contraditório sempre para gerar treta, né? Enfim, vamos lá. A memória afetiva que virou a picanha metafórica do PT agora e dos petistas disfarçados de comentaristas isentos é a memória que acabou mal, né? E o ministro era o mesmo, era o Manteiga, porque esse processo todo era insustentável. Era uma cigarra que ganhou na loteria, chamada China, e gastou como se o verão nunca fosse acabar. O verão chegou, a presidenta, né, que o colega do Dirceu aí mencionou dessa forma, a presidenta, né, estava no poder junto com o ministro Manteiga, que era o mesmo do Lula, e a conta chegou. A fatura chegou. Então, o pobre na universidade ficou endividado, esse governo teve que dar waiver, teve que aliviar a dívida, o pobre do avião desapareceu do aeroporto, porque não tinha mais condição, e por aí vai. E agora, a promessa de chuva de picanha virou metafórica, né? A gente entende o desespero. É tanta baboseira, vamos lá, as Forças Armadas acompanharam a eleição. Bom, o rapaz deve ter lido um relatório muito diferente do meu. O que eu li clamava por uma comissão urgente para investigar e dizia com todas as letras que o TSE usurpou informações e acessos importantes para que os militares pudessem concluir de forma minimamente acurada se houve ou não um processo com lisura, né? O relatório do Ministério da Defesa foi muito diferente da OAB e da TCU, esses que não são especialistas em tecnologia, ao contrário das Forças Armadas. Os partidos que você mencionou, que são fiscais, o Partido Liberal ainda não acabou.
a sua auditoria independente e tudo leva a crer que vão pedir pela anulação da eleição porque encontraram vários problemas de log que não está batendo nas urnas mais antigas. Então, veja, tem muita coisa ainda acontecendo para a gente falar que houve total lisura e que é golpista, aquele que questiona o resultado. Isso sem falar daquilo que todo mundo já viu, né? Que é a partidarização, a militância do TSE, que proibiu até a gente aqui na Jovem Pan de chamar ladrão de ladrão, enquanto que protegia o Lula e perseguia e demonizava Bolsonaro. Então, o grau de partidarização de Alexandre de Moraes e do TSE é evidente para qualquer um, e isso por si só já coloca as eleições em xeque, em dúvida. Não houve uma eleição limpa, coisa alguma, e nós aqui tratamos a sério a audiência e não aceitamos esse tipo de discurso típico dos diretórios petistas. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 5h29. Agora, deixa eu voltar para o tema. Lá, Serrão. O tema fundamental. Como é que o PT vai furar o teto de gasto? É isso que a gente tem que antecipar. Ainda agora eu comecei explicando, mas agora eu vou complementar. A malandragem qual será? O PT vai seguir o esquema, já vai estar praticamente definido que o orçamento que vai ser aprovado esse ano vai ficar com uma margem ali para que os gastos sociais fiquem de fora do teto de gasto. Então, essa é a primeira malandragem. Mas a segunda malandragem, para furar o teto e sem furar o teto, é o duplo pensar da gestão pública. Como é que isso vai ser? O PT vai utilizar o superávit, qualquer aumento de receita extraordinária que o Estado brasileiro tenha, o PT vai pegar 40% disso e vai utilizar para o que ele desejar. Isso não vai passar como aumento de gasto público. Ou seja, um estelionato do ponto de vista da gestão pública e administrativa. O TCU vai pegar pesado contra isso? Vai nada. O TCU não quer saber disso. Eles querem continuar ali no modelo de vida boa. É o tribunal que não é tribunal. É o tribunal que é um órgão auxiliar do poder legislativo. Poder legislativo que é o quê? Vantagem e boa vida, é isso. Então, é esse Brasil que a gente precisa entender. Foi esse Brasil aí que está dizendo que venceu a eleição. Venceu? Então, como diria Machado de Assis, ao vencedor, as batatas. Mas batata quente, hein? Você me pediu, Léo, por favor. Eu sei, Constantino, que você não gosta de contraponto, como todo aquele que flerta com autoritarismo, mas, graças a Deus, a Jovem Pan é uma emissora democrática e abre espaço para o contraponto nos quadros da casa, né? E por isso que a gente vem cumprindo esse papel de desmentir uma série de fake news, como, por exemplo, essa questão do TSE e do TCU, que não tem técnicos ao contrário das Forças Armadas. As Forças Armadas, sim, possuem vários técnicos, vários quadros capacitados, bem como o TCU e o TSE. Portanto, isso é mentira, é uma fake news. Outra fake news é a questão que o Partido Liberal não acompanhou o processo eleitoral, a auditoria, não teve acesso, inclusive, ao código-fonte, não esteve desde o primeiro dia participando do processo, bem como as demais 31 agremiações políticas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso é uma mentira. O PL, sim, participou. E agora, sob pressão desses golpistas e também de setores de dentro do próprio partido, o PL parece que pretende entrar com uma ação contestando a lisura do processo eleitoral, bem como fez a Aécio Neves em 2014, mas à época se tratava da recontagem dos votos, né? Não tinha chegado nesse nível de golpismo que agora a gente está presenciando. Mas é interessante, e eu quero devolver uma pergunta também, se você me permite, Paulinho, ao Constantino, porque eu quero entender uma coisa. O Constantino, ele entende que, de fato, o processo ele não foi legítimo, que, de fato, o processo não foi limpo. Então, Jair Bolsonaro é um presidente legítimo? Porque ele foi eleito por esse mesmo processo. Jair Bolsonaro está há 4 anos governando a República Federativa do Brasil de forma ilegítima, porque ele foi eleito pelas mesmas urnas eletrônicas e pelo mesmo processo eleitoral. Aí eu faço essa pergunta. A pergunta é bem fraca, né? Agora, vamos lá. Em relação à Jovem Pan, é muito bom você lembrar que aqui tem um monte de petista. Você não é o único, não, fica tranquilo. Tem um monte de petista. O curioso é que nós fomos alvo de censura do TSE e tudo mais, né? Enquanto que as outras emissoras, como a Globo, por exemplo, não tem nenhum que reconheça uma virtude que seja no governo Bolsonaro. Lá só tem petista.
né? Só tem petista. E eles ficaram em paz, né? E não houve nem pressão para mais isonomia. Não é que eu não goste de contraponto por ser autoritário, não, porque esse rótulo ridículo não pega em mim, né? Eu sou um liberal que adoro debater, inclusive. O que eu não gosto é de perder meu tempo com militância petista, né? Com gente que repete slogan e narrativa que sai direto da boca do Dirceu. Isso me cansa, e me cansa muito, que meu tempo é precioso. Mas eu entendo, repito, que tem gente que gosta de treta como entretenimento. Eu acho que meu tempo podia ser melhor utilizado para coisas mais sérias e para análises mais profundas sobre o que está acontecendo com o Brasil. É bom você lembrar do Aécio Neves, porque, de fato, o PSDB é um partido de centro-esquerda, né, social-democrata, pediu, sim, auditoria, contratou uma firma internacional que concluiu, na leitura do líder do PSDB à época, o senador o deputado Carlos Sampaio, né, que era impossível concluir a auditoria. Então aí eu chego na sua pergunta, né, é genial. Veja, as pessoas foram eleitas nesse sistema. O que nós estamos dizendo é que o sistema é opaco, sem transparência alguma, suscetível a softwares maliciosos, como diz a própria Forças Armadas, dizem, né, e que ao comando de alguém como o Alexandre de Moraes, que é tão partidarizado, é óbvio que isso gera suspeitas. É esse o ponto. Então nós lutamos para que isso não acontecesse, para que houvesse mais transparência, materialização do voto, possibilidade de aferição pública, tudo isso que foi negado por ingerência do Supremo, do Barroso e companhia, na Câmara, avançando sobre outro poder. E agora temos essa situação da possibilidade de fraude que não dá nem para averiguar. Quanto ao PL, eu não disse hora nenhuma que o PL não participou de auditoria. O que eu disse é que eles não concluíram o relatório com firmas sérias e independentes, que tudo leva a crer vai concluir que pode ter muito problema ali no log e que eles vão pedir a anulação da eleição, porque foi uma eleição sem qualquer transparência. Chamar o VAR aqui. Por favor, Serrão. O processo eleitoral brasileiro é absolutamente ilegítimo. O sistema democrático não comporta um sistema de escolha que não preveja a contagem pública de voto. Novamente, até encher o saco. A discussão não é de informática, a discussão é jurídica, é institucional. O voto tem que ser contado. Voto não é byte, voto é voto. Então, teve aí um duplo erro nesse modelo ilegítimo do Brasil. Primeiro, o parlamento não entendeu que era preciso termos aí a contagem dos votos, a contagem pública dos votos, através da aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para a contagem 100% na própria sessão eleitoral. Isso seria o correto. O parlamento ficou com medo do Supremo Tribunal Eleitoral, que não quis, fez campanha contra, pressão contra que isso fosse aprovado. O que ia passar ia ser uma tragédia, pior do que o que estamos vendo hoje. Mas temos que ter contagem pública de voto. Esse é o ponto fundamental. E eu lembro, hein, aquele ministro Luiz Roberto Barroso, o mesmo que ontem chamou um contribuinte brasileiro nos Estados Unidos de mané, cala a boca mané, né? Chamou o cara de mané, o malandro Barroso, vamos chamá-lo assim, né? Já que um outro é mané, o outro deve ser o malandro, pela teoria aí do Bezerra da Silva. Então, ele, Barroso, defendeu anos atrás a impressão do voto pela urna eletrônica. Por que ele mudou de opinião e nunca explicou publicamente por que mudou de opinião? Então, isso é lamentável, isso não pode acontecer. Então, o nosso processo é ilegítimo. E se você quiser, por extensão, dizer que quem foi eleito pelo processo também é ilegítimo, você pode dizer sim. É ilegítimo. Quem está operando nesse modelo é ilegítimo, sim, do presidente ao vereador no Brasil. Nosso modelo é inadequado. É modelo de país eco e não de país que quer se desenvolver, que quer crescer. Mas isso faz papel. O modelo globalitário, ele quer que o Brasil seja isso. A colônia de exploração sempre mantida na miséria. Por isso que eles querem que a gente vá lá de maneira submissa para os eventos internacionais da ONU e que aqui continue elegendo qualquer coisa serve para ocupar o poder nesse país. Pediu, Léo? O Constantino, ele se esquece que, ao contrário dele, eu tenho coerência. Tanto que, na época, a censura da Jovem Pan, eu fui contra. Inclusive, eu rompi
com diversos dirigentes nacionais do Partido dos Trabalhadores, tem milhões de visualizações, todo mundo sabe disso, você sabe disso. Então, ao contrário de você que é puxa-saco de presidente da República, eu não puxo o saco de ninguém. Até porque eu bati em Jair... Paulo, continua o programa aí, eu não sou obrigado a ouvir isso, não. Eu bati. Cansei. Avisa o Tutinha que eu cansei. Peraí. Só um minuto. Você não gosta de debate? Só um minuto, queridos. Deixa eu ir para um rápido intervalo comercial aqui, porque nós estamos precisando. A gente já volta aqui na Jovem Pan.